Olá, meu aluno, saudações! Eu sou o professor Juvenício Santos e na aula de hoje a gente vai estudar sobre a lei que dispõe sobre a estruturação do plano de carreira dos cargos técnico-administrativos em educação no âmbito das instituições federais de ensino vinculadas ao Ministério da Educação e da outras providências. Ok? Vamos lá. Vamos colocar a tela cheia para ficar melhor a visualização. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica estruturado o plano de carreira dos cargos técnicos administrativos em educação, compostos pelos cargos efetivos de técnico-administrativos e de técnicos marítimos, de que trata a Lei número 7.596, de 10 de abril de 1987, e pelos cargos referidos no parágrafo 5º do artigo 15 desta lei. Então vocês vejam que uma informação meio estranha, parece ser estranha, mas não é, tá? Esse plano de carreira ele diz respeito aos técnico administrativo e os técnico marítimos, tá? Meio complicado, mas é isso mesmo, isso está na lei. Bom, parágrafo 1º. Os cargos a que se refere o caput deste artigo, vagos e ocupados, integram o quadro de pessoal das instituições federais de ensino. Parágrafo 2º. O regime jurídico dos cargos do plano de carreira é o instituído pela Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, observadas as disposições desta lei. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, são considerados instituições federais de ensino os órgãos e entidades públicas vinculados ao Ministério da Educação que tenham por atividade fim o desenvolvimento e aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e extensão e que integram o Sistema Federal de Ensino. Capítulo 2. Da organização do quadro de pessoal. Artigo 3º. A gestão dos cargos do plano de carreira observará os seguintes princípios e diretrizes. Primeiro, natureza do processo educativo, função social e objetivos do Sistema Federal de Ensino. Inciso 2, dinâmica dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e de administração e as competências específicas decorrentes. Inciso 3º, qualidade do processo de trabalho. Inciso 4º, reconhecimento do saber não instituído, resultante da atuação profissional na dinâmica de ensino, de pesquisa e de extensão. Inciso 5º, vinculação ao planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições. Inciso 6º, investidura em cada cargo condicionada à aprovação em concurso público. Inciso 7º, desenvolvimento do servidor vinculado aos objetivos institucionais. Mais adiante a gente vai ter o inciso 8º, que vai dizer o seguinte: garantia de programas de capacitação, tá, que contemplem a formação específica e a geral, nesta incluída a educação formal. Beleza? Ok. Inciso 9º, avaliação do desempenho funcional dos servidores como processo pedagógico realizada mediante critérios objetivos decorrentes das metas institucionais referenciada no caráter coletivo do trabalho e nas expectativas dos usuários. Prosseguindo, então, a gente vai ter o seguinte, e o inciso 10, tá? Oportunidade de acesso às atividades de direção, assessoramento, chefia, coordenação e assistência respeitadas as normas específicas, ok? Artigo 4º. Caberá à Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a adequação do quadro de pessoal às suas necessidades, tá? Propondo ao Ministério da Educação, se for o caso, o seu redimensionamento, tá? Consideradas, entre outras, as seguintes variáveis. Quais são elas? A gente vai ver agora. Inciso 1º, demandas institucionais. 2º, proporção entre os quantitativos da força de trabalho, do plano de carreira e usuários. 3º, inovações tecnológicas. E, por último, 4º, modernização dos processos de trabalho no âmbito da instituição. E a gente vai ter o parágrafo único.
diz o seguinte: os cargos vagos e alocados provisoriamente no Ministério da Educação deverão ser redistribuídos, tá, para as instituições federais de ensino para atender às suas necessidades de acordo com as variáveis indicadas nos incisos 1 a 4 deste artigo e conforme o previsto no inciso 1º do parágrafo 1º do artigo 24 desta lei. Tá bom? Ok. Capítulo 3. Vai falar agora dos conceitos. Tá? Artigo 5º. Para todos os efeitos desta lei, aplicam-se os seguintes conceitos. Então vamos lá. Primeiro, plano de carreira. Tá? O que é o plano de carreira? Essa lei ela vai definir como sendo o seguinte: conjunto de princípios, diretrizes e normas que regulam o desenvolvimento profissional dos servidores titulares de cargos que integram determinada carreira, constituindo-se em instrumento de gestão do órgão ou entidade. Bacana, já temos o primeiro conceito, que é de plano de carreira. Vamos para o próximo. 2. Nível de classificação. Tá? O que é o nível de classificação? Vamos ver o conceito. Conjunto de cargos de mesma hierarquia, tá? Classificados a partir do requisito de escolaridade, nível de responsabilidade, conhecimentos, habilidades específicas, formação especializada, experiências, risco e esforço físico para o desempenho de suas atribuições. Terceiro, a gente tem o padrão de vencimento. E o que seria o padrão de vencimento? Vamos ao conceito. Padrão de vencimento é posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de capacitação, cargo e nível de classificação. A gente agora vai para o 4, que vai falar a respeito de cargo. O que é o cargo? O cargo vem definido como sendo o seguinte: conjunto de atribuições e responsabilidades, tá, prevista na estrutura organizacional que deve ser cometida a um servidor. Esse conceito está contido lá na Lei 8.112, né, e a gente já aprendeu muito bem, inclusive já gravamos, e você tem a obrigação de gravar isso aí, porque isso aí é base. Que é o cargo, conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que deve ser cometida a um servidor. Bacana? Ok. Seguindo então. 5. Nível de capacitação. O que é o nível de capacitação? Posição do servidor, tá, na matriz hierárquica dos padrões de vencimento, em decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado realizada após o ingresso. Vamos para o 6º. Ambiente organizacional. O que é um ambiente organizacional? De acordo com essa lei, né, significa o seguinte: área específica de atuação do servidor, tá, integrada por atividades afins ou complementares, tá, organizada a partir das necessidades institucionais e que orienta a política de desenvolvimento de pessoal. A gente agora vai para o inciso 7º, que vem falar a respeito do usuário. Né? O que é o usuário? Vai ser definido como o seguinte: pessoas ou coletividades internas ou externas à instituição federal de ensino que usufruem direta ou indiretamente dos serviços por ela prestados. Isso aqui não é nada demais, a gente já sabe. Isso aqui somos nós quando vamos a uma instituição pública, por exemplo, o Instituto Federal de Educação. O usuário vai ser o aluno, vai ser as pessoas que estão ali na comunidade que precisam de um serviço do instituto, né? Então, usuários não é difícil de você identificar, tá bom? Prosseguindo. Capítulo 4. Agora no capítulo 4 vai ser falado da estrutura do plano de carreira dos cargos técnico-administrativo em educação. E a gente tem o artigo 6º, tá? E o que é que diz o artigo 6º? Vai dizer o seguinte: o plano de carreira ele está estruturado em 5 níveis de classificação, tá? Com 4 níveis de capacitação cada, conforme o anexo 1C desta lei. Ok. No artigo 7º, vai dizer o seguinte: os cargos do plano de carreira são organizados em 5 níveis de classificação: A, B, C, D e E. Ok. De acordo com o disposto no inciso 2 do artigo 5º e no anexo 2 desta lei. Essa questão eu já vi cair em concurso público, tá? E quando cai não é nada demais não, só vem perguntando, tá? Esse número mesmo aí, por exemplo, os cargos do plano de carreira, ele pergunta em quantos níveis
de classificação está dividido. E aí a alternativa tinha lá 2, 3, 4, 5, 6. Para você saber, então a gente já sabe 5, tá? 5. E aqui em cima ele vai dizer que são 4 níveis de capacitação cada. Tá? No artigo 6º ali você vê que ele diz que está estruturado em 5 níveis de classificação, tá? E em 4 níveis de capacitação. 4 níveis de capacitação. 5 níveis de classificação. Não confunda um com o outro não, porque a banca ela gosta de cobrar exatamente isso. Ela pergunta, tá? E aí se você confundir um com o outro ali vai complicar. A resposta vai dar errada, tá bom? O 4 diz respeito aos níveis de capacitação. O 5 diz respeito aos níveis de classificação. E quais são esses níveis de classificação? É A, B, C, D e E. Igual às alternativas que você vai fazer na prova, se não for CESP daquela de certo ou errado, tá? Então, tudo bem. Prosseguindo. No artigo 8º a gente vai ter o seguinte, vai falar das atribuições, né? São atribuições gerais dos cargos que integram o plano de carreira, sem prejuízo das atribuições específicas e observada os requisitos, tá, de qualificação e competências definidas nas respectivas especificações. São elas: planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo ao ensino. 2. Planejar, organizar, executar ou avaliar as atividades técnico-administrativas inerentes à pesquisa e à extensão, tá, nas instituições federais de ensino. O que mudou aqui foi que embaixo vai esse 2 aqui está tratando de pesquisa e extensão. E em cima ele falar das atividades inerentes ao apoio técnico-administrativo do ensino, tá bom? Ok. Prosseguindo. No 3 a gente vai ter o seguinte: executar tarefas específicas, tá? Utilizando-se de recursos materiais, financeiros, tá? E outros que a instituição federal de ensino disponha, né? Com a finalidade, ou seja, a fim de assegurar a eficiência, claro, a eficácia e a efetividade das atividades de ensino, pesquisa e extensão das instituições federais de ensino. Bacana? A gente agora vai para o parágrafo 1º. Ele vai dizer o seguinte: as atribuições gerais referidas neste artigo serão exercidas, tá, de acordo com o ambiente organizacional. Bacana. Inciso 2º. Inciso não, desculpa, parágrafo. Parágrafo 2º. As atribuições específicas de cada cargo, tá, serão detalhadas em regulamento. Tranquilo, sem problema algum. Vamos agora para o capítulo 5. Tá? E o que é que diz o capítulo 5? O capítulo 5 diz respeito, tá, o ingresso no cargo e as formas de desenvolvimento. Tá? Pois bem, artigo 9º então. O ingresso no cargo, tá, nos cargos do plano de carreira, far-se-á no padrão inicial do primeiro nível de capacitação do respectivo nível de classificação, tá, mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, tá, observada a escolaridade e experiência estabelecidas no anexo 2 desta lei. Bacana? Ok. A gente vai para o parágrafo 1º. Vai dizer o seguinte: o concurso referido no caput deste artigo, ou seja, no cabeçalho do artigo que a gente acabou de ver, o 9º, poderá ser realizado por áreas de especialização, organizado em uma ou mais fases, bem como incluir curso de formação, conforme dispuser o plano de desenvolvimento dos integrantes do plano de carreira. Tá ok? Beleza. Opa, é no de baixo. A gente vai agora para o parágrafo 2º. Ele vai dizer o seguinte: o edital definirá as características de cada fase do concurso público, os requisitos de escolaridade, a formação especializada e a experiência profissional, tá? Os critérios eliminatórios e classificatórios, bem como eventuais restrições e condicionantes decorrentes do ambiente organizacional ao qual serão destinadas as vagas, tá bom? A gente agora vai pular para o artigo 10. O que é que diz o artigo 10? O artigo 10 vai dizer o seguinte: o desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente, tá, pela mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento, mediante, respectivamente, progressão por capacitação profissional ou progressão por mérito profissional. Então, eu quero que você preste atenção, principalmente essa palavra aqui, ó. Vou mexer o mouse aqui para ver se aparece aqui pra gente, aqui. Exclusivamente, porque assim, a banca ela pode perguntar para você, né, afirmar isso daqui e perguntar se está certo ou não, para você julgar se a sentença está correta ou não está.
Tá? E aí, quando ela coloca uma palavra exclusivamente, isso é muito complicado, porque se você não souber, você pode errar a questão. Tá? Uma palavra exclusivamente diz que é somente dessa forma, não tem outra. Aí ele vai dizer: o desenvolvimento do servidor na carreira dar-se-á exclusivamente, ou seja, somente pela mudança de nível de capacitação, tá bom? E de padrão de vencimento. Ok, vamos prosseguir. Parágrafo 1º. Progressão por capacitação profissional é a mudança de nível de capacitação no mesmo cargo e nível de classificação decorrente da obtenção pelo servidor de certificação em programa de capacitação compatível com o cargo, tá? Tem que ser compatível com o cargo ocupado, o ambiente organizacional e a carga horária mínima exigida, respeitando o interstício de 18 meses nos termos da tabela constante do anexo 3 desta lei. Ok, prosseguindo. A gente vai ter o parágrafo 2º e vai dizer o seguinte: progressão por mérito profissional é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente a cada 2 anos de efetivo exercício, desde que o servidor apresente resultado fixado em programas de avaliação de desempenho, observado o respectivo nível de capacitação. Tranquilo também. A gente agora vai para o parágrafo 3º. O que é que diz lá o parágrafo 3º? O servidor que fizer jus à progressão por capacitação profissional, ele será posicionado, tá, no nível de capacitação subsequente, no mesmo nível de classificação, em padrão de vencimento, na mesma posição relativa à que ocupava anteriormente, mantida a distância entre o padrão que ocupava e o padrão inicial do novo nível de capacitação. Sem problemas também esse parágrafo 3º. Vamos prosseguir. Parágrafo 4º. No cumprimento dos critérios estabelecidos, tá, no anexo 3, é permitido o somatório de cargas horárias de cursos realizados pelo servidor durante a permanência no nível de capacitação em que se encontra e da carga horária que excedeu a exigência para a progressão no interstício do nível anterior. Vedado o aproveitamento, ou seja, proibido o aproveitamento de cursos com carga horária inferior a 20 horas aula. Tá? Então aqui também é tranquilo, ele vai dizer que é permitido, né, somar o somatório das cargas horárias de cursos realizados pelo servidor durante a permanência no nível de capacitação. Tá? E ele vai falar assim o seguinte aí: e da carga horária que excedeu a exigência para a progressão. Agora tem que respeitar esse limite aqui de 20 horas aula, tá? Não pode ser qualquer curso de 2 horas, não vai somar isso tudo porque vai ficar ruim. O mínimo ali está dizendo que é 20 horas, tá? Aproveitamento de curso com carga horária inferior a 20 horas, ou seja, proibido aproveitar curso que tiver uma carga horária menos de 20 horas, só, tranquilo. Prosseguindo. Parágrafo 5º. A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento não acarretará mudança de nível de classificação. Tranquilo também. A gente tem o parágrafo 6º que vai dizer o seguinte: para fins de aplicação do disposto no parágrafo 1º deste artigo, aos servidores titulares de cargos de nível e de classificação é a conclusão com aproveitamento na condição de aluno regular de disciplinas isoladas que tenham relação direta com as atividades inerentes ao cargo do servidor em curso de mestrado ou doutorado reconhecido pelo Ministério da Educação, pelo MEC, tá? Desde que devidamente comprovada, poderá ser considerada como certificação em programa de capacitação para fins de progressão por capacitação profissional, tá? Conforme disciplinado em ato do Ministro de Estado da Educação. Ok. Prosseguindo. A gente tem o parágrafo 7º, que vai dizer o seguinte: a liberação do servidor para a realização de cursos de mestrado e doutorado está condicionada ao resultado favorável na avaliação de desempenho. Correto. Isso aqui é tranquilo. Tá? Para o servidor ele ter direito a uma licença para um mestrado e para um doutorado, tá? Vai haver um condicionamento. Para isso tem que ver a questão da avaliação do desempenho do sujeito. Se ele é um servidor bom, um servidor ativo, um servidor que não faz corpo mole no serviço, isso aí ele vai marcar pontos, né, para conseguir essa licença para o mestrado e para o doutorado. Tá certo? Prosseguindo então. Parágrafo 8º vai dizer o seguinte: os critérios básicos, tá, para a liberação a que se refere o inciso 7º, que era o da licença tal
para o mestrado e o doutorado deste artigo serão estabelecidos em portaria conjunta, tá, dos ministros de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação. Tá? Tranquilo também. A gente agora vai para o artigo 10, a linha A. Vai dizer o seguinte: a partir de 1º de maio de 2008, o interstício para a progressão por mérito profissional na carreira de que trata o parágrafo 2º do artigo 10 desta lei passa a ser de 18 meses de efetivo exercício. Vem dando um prazo aqui que não é nada demais, só lembrar que 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses. Ok. A gente vai ter o parágrafo único desse artigo. Na contagem do interstício necessário à progressão por mérito profissional de que trata o caput deste artigo, será aproveitado o tempo computado desde a última progressão. Tá? Ok. Esse já foi? Tá. Artigo 11. Será instituído incentivo à qualificação ao servidor que possui educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular na forma de regulamento. Bacana, bacana. Isso aqui é uma forma de incentivar a qualificação, a formação continuada do servidor. Tá? Tranquilo. Agora aqui a gente tem que prestar somente atenção no que ele diz aqui sobre na forma de regulamento. Porque a banca pode copiar isso aqui tudo e trocar a forma de regulamento e colocar a forma de lei. Estará errado porque a lei aqui vai falar de regulamento. Tá? E uma vez uma banca perguntou exatamente uma coisa desse tipo e trocou lei por regulamento e estava errada a questão porque na lei dizia que era regulamento e lá dizia que era lei. Enfim, foi uma confusão e a resposta estava errada. Então a gente presta atenção principalmente a esses detalhes aqui, tá bom? Ok. Bom, por hoje a gente finaliza aqui. Eu vou gravar uma próxima aula para a gente finalizar essa lei, tá bom? Eu espero que você tenha gostado, bunda na cadeira e estudar, porque estudar nunca é demais, não é mesmo? Pois é, bacana. A gente se vê, bons estudos.